Send this video to the prettiest person you know. Ooh, you're so pretty. It puts tears down my eyes. I've never seen anyone look more beautiful. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Olha, eu normalmente não sou o tipo de pessoa negativista, mas infelizmente ultimamente é bem difícil não ser. Pelo menos pelo que tudo tem rolado recentemente. E não é querendo dar uma de moralista certificado que condena e abomina o uso da IA. Afinal, eu uso essa ferramenta mais como um auxiliar nas minhas pesquisas de estudo. Obviamente, pesquisando se as fontes são verdadeiras, que nem sempre a fonte é tão confiável assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que hoje em dia a IA virou algo da nossa rotina. Ela veio pra ficar. E nem foi por nossa própria vontade, ela meio que foi enfiada goela abaixo. Basicamente toda social agora tem essa merda. Até mesmo no WhatsApp, quem caralho usa a IA do WhatsApp? O que ela vai fazer pra mim? Uma fake news? Além disso, tem algumas situações que elas são muito mais invasivas. Como a inteligência artificial do Google, que já chega te respondendo automaticamente sem você ter perguntado literalmente nada pra ela. Mas não satisfeito com isso, ainda temos o Copilot, que é basicamente o tumor que fica instalado nas entradas do nosso computador. Mas na realidade o problema nem é essas IAs de textos que auxiliam a sua pesquisa, e sim são outras funções. Especificamente as IAs generativas, que honestamente o problema é bem maior do que você imagina. Olha, você claramente em pleno 2006 já sabe que é uma IA generativa. Mas em quesitos de dúvidas, vou dar uma resumida pra você. Basicamente é uma ferramenta que serve tanto para criar conteúdo novo, sendo eles textos, músicas, imagens e vídeo. É basicamente uma forma nova de criar conteúdo na internet. E de uma forma bastante rápida, dando só a necessidade de ter um texto, um prompt, explicando o que você deseja e simples. Seu vídeo está feito. No geral, essa ferramenta não parece ser nada ruim. Na realidade, ela parece ser uma forma de viabilizar a criação de conteúdo para mais pessoas, tornar uma coisa mais viável para todo mundo. Como se daqui a alguns anos a realidade de criar ou fazer seu próprio filme com uma qualidade de Hollywood fosse possível. O crescimento dessa ferramenta era e é exponencial. Tanto é que a estética de velha IA é de 2022. Mas honestamente eu estava errado. E puta merda, como eu estava errado. Em meio a vídeos de gatinhos tocando trombetes, bem hots italianos e vídeos de cebola me dando esporro, o Twitter me fez lembrar o porquê dos artistas odiarem tanto a IA. Tanto é que teve até um movimento contra ela, mas que honestamente não mudou muita coisa. E um desses motivos é simples, ela não é ética. Eu sei que você tá pensando que isso é a causa mais óbvia do universo, mas guarda essa palavra, ela é importante. A imagem generativa como Stable Diffusal, Dell IA, Midjourney, teve seu início conturbado, porque elas não foram treinadas de maneiras controladas. Basicamente os desenvolvedores dessas IAs, pegaram qualquer imagem da internet, usando de dados, e colocou pra treinar elas. Basicamente usando dados da internet. E essas imagens tem basicamente de tudo. Foto de pessoas, trabalhos artísticos, de tantas outras coisas utilizadas sem nenhuma autorização. E se não me engano, isso na época deu até um burburinho, e teve até que algumas outras empresas que tentou criar uma plataforma que permitia que as pessoas treinassem a inteligência por livre e espontânea vontade, que resolveria a maioria dos problemas dos artistas em relação à imagem generativa. Mas infelizmente o avanço já tinha se tornado um efeito irreversível. A gente já estava na era da GI, já tinha brainrot italiano surgindo, já tinha pessoas usando foto do estúdio Ghibli de perfil. E puta merda como eu odiava essa trend. Mas vamos deixar os artistas de lado, afinal quem é que liga pra eles, Vamos focar na IA do Twitter, porque recentemente vem acontecendo algumas coisas bem interessantes com ela. Também conhecida como Grok, a inteligência artificial do Twitter é uma IA fora da curva. Parte disso se dá muito por causa do Elon Musk, que por palavras deles, o objetivo principal de ter criado ela foi para criar uma inteligência anti-woke, basicamente pra responder pergunta com um tom de humor, ironia e principalmente sem filtros de extremos de segurança, trazendo uma abordagem sem censura, palavras dele. O Grok é diferente das outras inteligências não por esse fator, mas principalmente por ele funcionar como uma conta de usuário. E por conta disso, ele fica livre para ser usado em qualquer post, seja para confirmar algo, como a famosa frase Grok, isso é verdade, discutir com pessoas, dar opiniões políticas, por outra razão as pessoas amam ou ficam extremamente putas
curtas discutindo com ele, gerando até algumas respostas engraçadas. Entretanto, a questão de afrouxar esse tal filtro criou certas polêmicas. A primeira ocorreu em julho de 2025, quando o Grok acabou exaltando Hitler. Em resposta a um post de usuário, pergunta qual figura histórica do século XX seria mais indicado para lidar com o ódio de pessoas brancas. Na época, isso virou notícia nos jornais. A resposta do post foi apagada e o Twitter fez uma nota dizendo que o Grok estava em fase de aprendizado e que estavam tomando medidas para banir discursos de ódio. E ficou por isso mesmo. Porém, as pessoas começaram a olhar o Grok de outra forma. Além do chatbot, o Grok também serve para criar imagens e honestamente a qualidade dele é tão boa quanto qualquer outra IA generativa. As pessoas normalmente usam de palanque político, como por exemplo, a Grok tira quem fez a guerra de crime, ou etc, gerando algumas respostas até que engraçadas. E de novo as pessoas debatendo com a IA. Mas no finalzinho de 2025, início desse ano, o Grok ficou tarado. E olha que eu tô chegando numa parte do vídeo que eu não sei como abordar direito, porque eu não sabia que reduzir o filtro causaria tantos problemas numa rede social, numa IA. Enfim, voltando ao vídeo, o Grok, sabe-se lá por que, sofreu alguma modificação. E agora ele dava pra digitar imagens, criar conteúdos mais 18. Não necessariamente pornográficos, mas explícitos suficientes, como alterar a foto de qualquer pessoa colocando biquíni nela. E caralho, no início desse ano o Twitter tava cheio dessas imagens. Se você fosse uma mulher, tu poderia ter certeza que ia ter um incel ou alguma pessoa esquisita com a seguinte mensagem no seu post: ei Grok, deixa ela de biquíni. E essa não era nem a pior parte, o Grok conseguia mudar a posição que a pessoa está na imagem, colocando ela de um jeito até mesmo obsceno, se fosse pedido. E tudo isso sendo feito a partir da imagem de uma pessoa real. Essa pessoa existe. E sem nenhum tipo de limitação de idade. Em alguns casos chegando a ser até crianças. Como o Grok funciona como uma conta, as imagens ficavam salvas no perfil dele. Então você conseguia acessar essas centenas de imagens no perfil oficial do Twitter, na conta oficial. Esse modo mais 18 foi obviamente criticado pelas pessoas e pelos governos de modo global. Mesmo tendo várias notícias sobre esse assunto, para lidar com essa situação, a XAI fez uma das coisas mais brilhantes possíveis. Bloqueou a geração de imagem para usuários gratuitos. Ou seja, se você fizer um plano de assinatura na plataforma deles, você ainda assim conseguiria gerar esse tipo de imagem. Um certo tempo, mas você conseguia. Felizmente, esse modo mais 18 do Grok tem voltado a ser censurado, tendo em vista que a maioria dos posts sobre esses assuntos foram apagados. No caso, as imagens. E o perfil oficial já aparenta uma estabilidade com as gerações de imagens. Com o passar do tempo, o perfil oficial fez um pedido de desculpa sobre esse ocorrido, especificamente um que aconteceu no dia 28 de dezembro de 2025, onde a IA gerou e compartilhou a imagem de duas meninas entre 12 e 16 anos vestidas de formas sexualizadas. Confesso que o Twitter é uma das redes sociais mais podres quando se vem comentar sobre esses assuntos, mas o Grok não é a única IA a fazer esse tipo de coisa. Aliás, ele nem se compara com algumas que ainda nem comentei. Isso só é a ponta do iceberg. A IA não possui ética, mas apesar disso, ela possui filtros, que na teoria são barreiras de segurança que analisam o que entra, prompts pedido pelo usuário, e o que sai, que no caso é a resposta da IA, bloqueando conteúdos perigosos, ilegais ou inadequados. No caso, o que aconteceu com o Grok foi uma falha desses filtros, já que a ideia de fazer um chatbot anti-woke gerou uma facilidade de tentativas para acabar criando conteúdos maliciosos. Quando você tenta afrouxar esse filtro de segurança, você acaba dando mais liberdade para o usuário de pular o sistema. E o fato de ter acontecido essas coisas com o Grok foi o resultado dessas ideologias de anti-wokeismo, mas na realidade isso pode acontecer com qualquer IA que você possa imaginar. Gemini, ChatGPT e entre outros. Aliás, existem geradores de imagens online na internet que o principal foco deles não é a geração de imagens com pessoas biquíni, mas sim pornográficas, indo consigo o único objetivo mecanismo de proteção sendo a idade. Alguns sites são voltados para a criação dos personagens e outros na edição de imagens de pessoas reais, sendo necessário somente uma imagem sua para gerar vídeos e imagens mais 18. Você deve estar se perguntando se por acaso isso não é ilegal. Obviamente é, mas esses sites normalmente colocam umas entrelinhas pra se tornar legal. Como, por exemplo, falar que você só pode utilizar a imagem de alguém que te deu permissão pra gerar essas imagens com conteúdo mais 18. Que honestamente não faz nenhum sentido, tendo em vista que esse tipo de situação basicamente só se resolveria você pedindo nude pessoalmente pra pessoa, sem a necessidade de terceirizar o conteúdo pra IA. Entretanto, essas camadas de proteção normalmente só ocorrem nessas grandes corporações, que possuem servidores externos, que mantêm um certo monitoramento. Apesar de ser falho, muitas das vezes. E também seria a principal razão de você não conseguir comprar uma memória RAM hoje em dia. Mas o vídeo não é sobre isso.
que acontece quando você não é monitorado? Existe algum modelo onde eu possa gerar as imagens que eu quiser, ou o que eu quiser, sem me preocupar ser monitorado? Uma IA sem filtros? Sim, possível. Francamente, existe um modo perfeito para isso. As IAs que são geradas localmente no seu PC, ou seja, um gerador de imagem barra suporte que pode ser utilizada sem nenhum tipo de censura, e alguns conseguindo até mesmo rodar offline, tendo em vista que eles não possuem servidor externo, e sim interno, que no caso é o seu computador. Sinceramente, esse tipo de ferramenta é perfeita para deepfakes, que é basicamente a tecnologia que permite criar imagens, áudios e vídeos falsos, porém extremamente realistas, simulando falas e ações de pessoas reais. E provavelmente você já ouviu falar dessa tecnologia em algum lugar, seja ela em vídeos de memes, músicas de IA ou alguma edição bizarra. Mas a realidade é que essa técnica é perfeita para golpes, como se fosse criada até mesmo com esse intuito, de certo modo. Como por exemplo a clonagem de voz, que possui uma eficiência 5 vezes maior para a simulação de sequestro por ligação. Imagina o seguinte cenário: você recebe uma ligação de um número desconhecido, aquele clássico golpe de cadeia, mas nesse caso não é uma arnage de 45 anos calva imitando a voz da sua filha, é a voz dela. Como você não vai cair nesse golpe? Além de diversos outros crimes realizados pelas deepfake, nós temos que destacar a sextorção, que é um termo que emprega formas não físicas de coerção para extorquir favores sexuais da vítima. E dessa vez, por essa ferramenta ser gerada localmente, não existe um limitador de idade. Diferente dos sites de adultos, menores de idade podem ser vítimas dessa deepfake. Teve até um caso de crime que aconteceu em 2024 no Brasil, onde essa ferramenta ainda não era muito conhecida, onde 4 adolescentes foram expulsos do colégio de Cuiabá após criarem falsas imagens de nudez com a ajuda de inteligência artificial das suas colegas de sala e de uma professora, além de divulgarem essas imagens de menores de idade em um grupo de pornografia nas redes sociais. E esses grupos pioram, mas muito mesmo quando falamos da Dark Web. De acordo com a organização da Internet Watch Foundation, que é responsável por rastrear e remover conteúdo abusivo infantil da internet, relatou em outubro de 2003 um total de 20.254 imagens geradas por IA foram carregadas em um único mês em fórum da Dark Web. Imagino que agora você deve estar se perguntando: porra, Talizade, você passou o vídeo inteiro me assustando, falando dos gurus vendendo curso, artistas sendo fudidos, deepfake de crianças, golpes de clonagem de voz. Cadê a solução? Olha, eu não vou mentir pra você dizendo uma solução mágica que vai resolver tudo, mas eu posso te dar algumas dicas, mais formas pra você não virar mais uma vítima dessa história, porque afinal de contas, você não consegue parar essa onda sozinho, mas você pode aprender a não se afogar nela. Olha, depois de tudo que falamos até agora, você provavelmente está se sentindo um pouco paranoico. E honestamente você deveria estar. Mas não de um jeito desesperador, e sim de um jeito consciente. A realidade é que a IA generativa não vai desaparecer. Ela tá aí, ela vai continuar evoluindo. Talvez até a bolha estourar, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então, o que você pode fazer para não virar mais uma estatística? Aqui vai mais ou menos 4 dicas para você. A número 1 vai proteger suas informações pessoais. Você não precisa postar tudo que você vê nas redes sociais ou tudo sobre a sua vida. Principalmente se o perfil for aberto, pelo amor de Deus. Proteja seus dados. O segundo é criar um código de segurança para sua família, que eu sei que é bem específico, mas você ter uma palavra-chave pode, de certa forma, ajudar em você, de certo modo. Se você estabelecer palavras-chave com seus familiares ou com alguém que você conhece, isso pode evitar esse tipo de golpe, mesmo que a pessoa esteja com a voz perfeita do seu irmão, ou irmã, pai, ou tio, filho ou filha, pedindo código, evita esse tipo de golpe. Parece até mesmo coisa de filme, mas é literalmente uma diferença. O terceiro seria mais ou menos para educar as pessoas ao seu redor, principalmente os mais velhos e os mais jovens. Seus avós ou até mesmo seus pais não sabem o que é deepfake. Seus primos pequenos ainda não entendem os perigos de fotos públicas. Fala com eles, seja a pessoa responsável. E por último, e o mais óbvio, denuncie. Se você for uma vítima ou vê alguém sendo vítima, denuncie. Seja em sites de Polícia Federal, na SaferNet ou até mesmo em outras plataformas. O silêncio só vai ajudar os criminosos. A tecnologia em si não é o problema é como ela está sendo utilizada e como a gente não está preparado para lidar com ela. A IA generativa pode ser uma ferramenta incrível, mas nas mãos erradas ela vira uma arma. E se tem uma coisa que eu quero que você tire desse vídeo é: você não é imune. Não importa se você é artista, programador, estudante, aposentado, qualquer um pode ser alvo. A questão é se você vai estar preparado quando isso acontecer. Então fique esperto, proteja suas informações e, pelo amor de Deus, pense 2 vezes antes de clicar em qualquer coisa ou acreditar em qualquer coisa. Bem, finalizando o vídeo agora, eu gostaria muito de agradecer para você que ficou até aqui, e se você puder dar um like ou uma compartilhada, isso ajudaria muito o canal. Um abraço e beijos!